Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás, muchacho? hermano? Muy ¿Cómo bien. está, muchacho? Muy bien, gracias. Muy bem, graças. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Amém? Já achou? Atos 5:12, amém, irmão? Atos 5:12. Pregação e milagre dos apóstolos. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pela mão dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles, todos, unânimes, no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. De sorte que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, ao fim de que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos. Todos eles eram curados. Levantaram-se então o sumo sacerdote, seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram a mão nos apóstolos, e meteram-no na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere, e conduziu para fora, disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo, e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram a ensinar. Enquanto isto, o sumo sacerdote e seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho, e todos os anciões de Israel mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiu-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere não encontraram ninguém, e voltaram a informar: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas de pé, diante das portas. No entanto, abrindo, não achamos ninguém lá dentro. A esta notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos, indagaram entre si o que significava isto. Mas nesse momento, alguém transmitiu essa notícia: aqueles homens que meteste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo, com seus guardas, trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis esse nome. Não obstante, tendo enchido Jerusalém da vossa doutrina, quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram:
Importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, que vós o matastes, surpreenderam no madeiro. Deus o levou pela mão direita, como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Desse fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito, que Deus deu a todos aqueles que obedecem. A essas palavras enfureceram, resolveram matá-los. Palavra do Senhor. Repitam comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra penetre a minha mente, que a tua palavra penetre o meu coração, que a tua palavra penetre os meus lábios, para proclamar, para defender, para viver a tua palavra como Maria, para sempre e para sempre. Amém. Queridos, amados, amadas do Senhor, essa passagem enche meu coração de admiração pelos apóstolos, mas enche profundamente. Eu fico impressionado com os apóstolos, com Pedro e os 12 apóstolos, mais aquele grupo de 120 pessoas. Isso mostra, amado, como a experiência de Pentecostes foi importante na vida dos apóstolos. Foi uma experiência real, foi uma experiência profunda, foi uma experiência de Deus. Pedro e os apóstolos estavam naquela sala, com 120 pessoas, e ali narra Atos 2, que houve um vento impetuoso, encheu toda a casa, e imediatamente, após aquela experiência de Pentecostes, aqueles homens foram para a rua, para pregar a palavra do Senhor. Eles foram pregar com ousadia, eles foram pregar com uma fé atrevida, eles foram para as ruas, cheios do Espírito Santo do Senhor. Eles começaram a pregar, a evangelizar, e começaram a curar os enfermos, e começaram a expulsar os demônios, e fazer milagres e prodígios em nome do Senhor. E esse texto vai dizer que realizavam entre o povo, pela mão dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Olha que forte! Realizava pela mão dos apóstolos muitos milagres e prodígios. E no livro de Atos, capítulo 4, eles rezavam assim: Senhor, escutai a vossa mão, para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Atos 4:30, os apóstolos pediram: nós queremos fazer milagres, nós queremos fazer prodígios em nome do Senhor. Amados, eles clamaram, eles pediram, e Deus respondeu a esta oração. Nós estamos vivendo uma fase de muita falta de fé, até mesmo dentro da igreja. Mas será que é assim mesmo? Será que o Senhor quer renovar os milagres? Será que o Senhor quer renovar os prodígios? Sim, o Senhor quer. E amado, eles pediram curas, milagres e prodígios. Cura é assim, é algo que você reza e Deus faz, mas a medicina pode fazer também. Por exemplo, uma pessoa está com uma enxaqueca, você reza, a dor de cabeça passa. Mas se ela tomar um remédio, a dor de cabeça passa do mesmo jeito. Milagre é algo que a medicina não alcança. É uma pessoa que está com câncer em estado terminal e não tem mais jeito, e de repente acontece um milagre ali, acontece uma intervenção ali, os médicos falam, realmente não tinha jeito, aconteceu algo extraordinário na vida dessa pessoa, e aí é um milagre. Na minha cidade, o pai da amiga minha, Joyce, me fugiu o nome dele agora, nós fomos rezar para ele no hospital, não só eu, mas toda a comunidade.
Ele reagiu a um assalto e foi baleado. Levou vários tiros e houve falência múltipla em vários órgãos dele. Ele ficou na UTI, inconsciente, e os órgãos foram inchando. Ele ficou com a barriga enorme, com o fígado enorme, com falência num dos... Amado, foi terrível. E o médico falou, olha, não tem mais jeito, não tem o que fazer mais. É esperar as horas que ele vai falecer. E a comunidade começou a orar. Eu lembro um dia, quando eu fui com a Joyce visitar o pai dela, na Santa Casa, lá em São José dos Campos. Nós chegamos lá, ela falou, Juninho, reza pelo meu pai. E a Joyce colocou a mão no pai dela e começou a orar. E conforme a Joyce orava para o pai dela, parecia que ele escutava a oração, ele se mexia, ele dava uns saltos assim. E a Joyce estava comigo, ela saiu correndo para chamar o médico, porque ela assustou, achou que o pai dela estava morrendo, ou tivesse acontecido alguma coisa. Desculpa. E eu fui para Londres